de Alagoas. Direto dos estúdios da TV para a mais nova clínica de saúde, odontologia e estética aqui em Maceió, no coração da Ponta Verde. Nada de esperas exaustivas. Imagina poder sentar, aguardar sua consulta e se sentir em casa. Aqui, o paciente é tratado de forma humanizada, com atenção e carinho que ele merece. Cuidado, dedicação e paixão pela profissão. A equipe Face Clinic é formada por profissionais que se dedicam inteiramente a cada paciente, focando em um atendimento exclusivo. Sejam muito bem-vindos ao futuro. Quer modernizar a fachada da sua empresa? Digital Saig Comunicação Visual. Uma empresa que zela pela qualidade e satisfação do cliente. Fachadas em ACM, iluminação em LED, letreiros em aço, letras em alto relevo e PVC, além de plotagens de veículos, outdoor e muito mais. Estamos no bairro da Jatiuca, Avenida Dona Constância de Góes Monteiro, 658. Digital Saig Comunicação Visual. A empresa que você precisa para dar movimento à sua marca. Olá, está no ar na tela da sua TV Mar mais um programa Algo Mais comigo, Gabriela Garrido. É um prazer enorme estar com vocês aqui mais uma vez. Que bom, mais um dia, né, aqui na sua TV Mar. Se você está nos assistindo, ó, independente do que você esteja fazendo, a gente vai passar uma hora juntos aqui. Então, independente do que você esteja fazendo, deixa a nossa programação aí enquanto você trabalha, almoça, faz os seus afazeres diários, tá bom? A gente tem muita coisa boa aqui hoje, gente. Olha só, eu sei que na pandemia não é fácil, né? A gente enfrenta muitas dificuldades, muita gente teve que se reinventar, né, nesse período. Mas olha, até um chute na bunda empurra a gente para frente. Então, não se preocupe, vocês vão conseguir concluir todos os seus projetos, todas as suas metas. Vamos falar sobre o que a gente tem hoje? Pessoal, olha só, a gente vai conversar hoje com um cirurgião dentista, o Dr. Ricardo Marinho. E vocês vão começar a entender por que os dentistas falam tanto para a gente passar o fio dental. Ai, não esquece de passar o fio dental, todos os dias. Eu vi as imagens de uma boca, gente, que vocês não têm noção. Então, depois disso, vocês nunca mais vão deixar de passar o fio dental. Eu prometo que vocês vão mudar de ideia hoje. E a gente vai falar também sobre empreendedorismo. Eu vou falar hoje, tá, com a Eliana Gonçalves. Ela é jornalista, assim como eu, mas agora surgiu uma super ideia na pandemia e ela se reinventou e está ganhando uma graninha extra. Vai falar para vocês aqui como que foi isso. A gente vai encerrar com uma homenagem em forma de música com a cantora Naná, tá, gente? Ela vai trazer uma música linda aqui para vocês hoje. E fica aí que o Algo Mais está começando agora. Estamos de volta e vamos começar falando sobre ela. Uma doença que é uma das principais causas da perda dentária, inclusive precoce, né? Porque tudo tem a ver com a higienização bucal e com o danado do fio dental, gente. A gente vai entender por que essa doença ainda continua sendo um desafio para os cirurgiões dentistas em todo o mundo, inclusive no Brasil, né? Onde a gente tem uma desigualdade social muito acentuada também e muita gente não tem condições de recorrer a esses profissionais. Seja muito bem-vindo, Dr. Ricardo Marinho. Trouxe ele aqui hoje para desmistificar esse assunto, para esclarecer o que de fato, porque de fato é tão importante a gente ter um outro olhar para essa doença que se chama periodontite, não é isso? Exatamente. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos. É uma área da odontologia que cuida das gengivas e do suporte ósseo do dente. Então, é muito pouco valorizada e muito pouco vista, porque é uma base interessante da odontologia, que é base e que é muito comum para todas as outras especialidades. Então, quando ela não é muito tratada, geralmente a perda precoce do dente acontece. Entendi. Aí, geralmente, acontece um processo inflamatório localizado na gengiva, entre a região do dente e a região da gengiva, logo ali naquele colo do dente, do biofilme e da placa bacteriana.
que se inicia ali naquele processo. E com até 21 dias, a gente já tem uma doença instalada, que é a gengivite. 21 dias, você 21 falou? dias. Meu Deus, doutor. Teve um estudo, foi o estudo clássico, que diferenciou esses tipos de placa bacteriana ou biofilme, que foi realizado em 1965 por Lê e alguns colaboradores, que eles fizeram essa pesquisa, deixando um grupo de estudantes, professores e técnicos, e um técnico, sem higienização por um período de 21 dias. E nesse período, todos apresentaram doença periodontal, que era a gengivite instalada. Gengivite é bem possível que você, alguma vez na sua vida, já deve ter tido, né? Exatamente. É comum. É comum, justamente por causa do fio dental. É um artifício que a gente tem na odontologia que ele remove essa placa bacteriana, esse biofilme dental, entre os dentes. Então, além da escova, que é fundamental, uma escova correta, de cabeça pequena, de cerdas macias e de cabo flexível, porque muita gente tem esse hábito de escovar com muita força. E esse hábito de escovação muito forte retrai as gengivas. As gengivas, elas descem para a posição seguindo o contorno do osso e expõe o colo do dente, aí vem a sensibilidade. Enfim, é um artifício que precisa ser usado juntamente com a escova dental e o creme dental ideal para que a gente consiga prevenir a doença periodontal. Entendi, doutor. Então, vocês prestaram atenção? Ele falou que a escova tem que ser cerdas macias, né? Cabeça cabeça pequena e vocês não precisam aplicar uma força daquelas para escovar. A escovação ela tem que ser, na verdade, né, bem leve ali, Exatamente. né? A gente tem técnicas de escovação. O ideal, quando a gente chega para o paciente, a gente fala que a técnica ideal do paciente é quando ele consegue desorganizar essa placa bacteriana. Entendi. Então, a gente tem outras técnicas. Se ele não consegue desorganizar do jeito que ele está fazendo, aí nós partimos para outras técnicas, trocamos escovas, trocamos cremes, podemos usar a fita dental, que é outro artifício, porque os dentes eles têm um contato muito íntimo, às vezes um com o outro. E esse contato dificulta que o fio passe. Então, um fio trançado é diferente de uma fita. Então, a fita ela é plana e a gente consegue passar essa fita entre um dente e o outro e removendo assim o biofilme. Bem explicado. Por isso que às vezes eu vou no dentista e dá uma encerradinha entre os dentes. A gente acha que é até uma lixa, mas é bem tranquilo, viu, gente? É exatamente pra gente conseguir passar o fio dental direitinho, Exatamente. Pegar na cervical do dente, Exatamente, né? esse é o termo cervical. Ótimo, gente. Como está sendo esclarecido aqui pra gente. Eu uma vez estava lendo em um site e dizia que em algumas partes do nosso corpo tem a microbiota. Na nossa boca não é diferente. Eu vi que tem mais de 700 tipos de bactérias. E eu fiquei assim, meu Deus, imagina, né? Já tem 700 tipos, que aí é normal, até normal, né, doutor? Exato. Aí imagina se você vai dormir sem escovar os dentes cheios de comida. E aí, agora, você quer quantas bactérias na sua boca? Agora você não vai deixar mais pra pensar duas vezes, né, doutor? Exatamente. E são essas bactérias que vão determinar que tipo de doença você vai ter na boca. É mesmo? Exato. Vamos dizer assim, como você falou, na hora de dormir, se você come alimentos muito açucarados, a tendência é que um grupo de bactérias, que elas utilizam-se dessa sacarose como fonte energética, começarem a se reproduzir. E aí tem um biofilme que causa a cárie. E tem um outro tipo de biofilme, que é um biofilme que é diferente da cárie, que ele não dissolve o dente, o esmalte dentário, mas ele consome proteínas. Então, os ligamentos do dente que está prendendo o dente lá no fundo, lá no osso, na base, eles começam a ser degradados e aí vem a gengiva, começa a retrair, começa o processo inflamatório até a perda do dente. Que interessante. A nossa produção vai colocar agora para vocês entenderem o que acontece em uma imagem ilustrativa, né, com o nosso dente, como ele bem já tem explicado, mas é mais fácil da gente visualizar, né, o que acontece. Eu vejo também muitas crianças, né, que isso acontece com muitas crianças, às vezes um dentinho de leite ali, né, aqui já é um adulto, mas você vê aí, né, que o dente está normal, né, e aí, olha, já vai aparecer já, ó, o que você falou. Na região cervical. Ele se acumula nessa região cervical, endurece pelo processo de mineralização da saliva. A saliva, ela mineraliza essa placa dentária e essa placa dentária se transforma em cálculo ou tártaro, como é conhecido anteriormente. E aí ele serve como fator de retenção de mais cálculo. E aí as gengivas retraem, certo? Expondo o colo do dente e, consequentemente, absorvendo o osso e os ligamentos do elemento dentário. E aí inicia o processo de inflamação,
o processo de sangramento e a perda do elemento dentário. Eles começam a ficar moles, capazes de serem removidos da boca com uma gase. E até pode cair mesmo? Se Pode cair com cair. escovação. É o caso de algumas crianças, por exemplo, né, que têm acesso. Isso. Geralmente, antigamente, da classificação mais recente, que foi utilizada agora, que aconteceu no último Congresso Internacional, mudou a classificação. Então, existia uma periodontite chamada periodontite juvenil, que ela é bem mais agressiva. Você poderia perder até 0,5 milímetros por ano. Então, a criança, sim, ela poderia ter, adulto jovem, então as pessoas jovens poderia ter essa doença mais cedo e ela era bem mais agressiva. Então, atingia molares, regiões de molares, que são aqueles dentes grandes que ficam atrás, e regiões anteriores, desses dentes anteriores daí. Muito interessante. A gente tem até uma imagem de um caso que eu separei para dar uma olhada, doutor. Nós juntos vamos averiguar, né, o que possivelmente pode ter acontecido com os dentes dessa pessoa. Olha aí. Exatamente. O que você avalia, doutor Ricardo? Pronto, isso aí provavelmente... Acho que aqui é o depois já, né? De um tratamento. O tratamento basicamente consiste em, ali pode ser um caso de a primeira foto pode ser um caso mascarado. Entendi. Então, o paciente ele pode ser fumante, e aí esse processo inflamatório localizado que a gente identifica visando, olhando no espelho, ele não consegue observar. Esse é o caso aqui já de uma periodontite instalada, em que surgiu uma gengivite, não foi tratada e ela adentrou o suco gengival. Aí teve essa retração, né? A gengiva acompanha. Só existe gengiva onde tem osso, então a gengiva acompanha, ela vai seguindo a orientação do osso, o osso vai absorvendo. Olha e aí só. tudo esse escuro aí é placa bacteriana mineralizada, servindo de fator de retenção de mais biofilme, mais placa bacteriana, consequentemente causando processo inflamatório. Meu Deus, doutor Ricardo. Aí, tá vendo? Eu falei pra vocês que imagem... Essa imagem ali é bem feia, tá mostrando pra vocês lembrarem, antes de vocês dormirem, passar o fio dental, inclusive pra mim, que às vezes eu esqueço também, né? Exato. É importante a desorganização desse biofilme. E aí, por isso, a importância de vocês fazerem aquela tal de limpeza no dentista também sempre, regularmente. Regularmente. Para vocês não chegarem a esse ponto. Notou que já está com a gengiva mais escura, inclusive tem outros sintomas, né, que a gente pode avaliar. Tem. Geralmente, o primeiro sinal é o sangramento. Então, você teve algumas propagandas que foram feitas na televisão em que o paciente ele mordia uma fruta, eles via que aquela área já estava sangrando. Em alguns casos, você, pelo simples toque na gengiva, você sente o sangramento. Ou então, às vezes, quando você vai dormir, a gengivite já está tão grave, já está tão avançada, que você acorda com a boca cheia de sangue. Meu Deus! Então, são graus diferentes de gengivite já instalada. O exame, como essa foto está mostrando, é justamente o exame que a gente realiza no consultório. A gente introduz esse instrumento aí, que ele é semelhante a uma régua, e a gente vai medir o quanto de perda óssea a gente já teve durante o processo, desde a gengivite até o processo da periodontite. E se chegar nesse ponto, o que você deve fazer? Você também é cirurgião plástico gengival. Sim. Pode botar um enxerto, pode colocar um implante de dente, como é que faz? O periodontista, como todo mundo fala, eles mandam todas as outras especialidades, sempre passa pelo periodontista, porque ele é a base da odontologia. Então, geralmente, a gente tenta salvar. A gente não é, vamos dizer assim, a gente não é uma especialidade mutiladora. Entendi. Então, um dente desse, provavelmente, ele já está com uma certa mobilidade. Então, a gente entra com instrumentos que são bem afiados, semelhantes a colheres, e a gente raspa toda essa superfície. Raspando toda essa superfície, a nova formação de ligamentos periodontais ao redor e um reparo aí nessa região, uma cicatrização nessa região. No entanto, em alguns casos, a gente infelizmente não consegue, e aí a gente tem que remover os dentes. Mas o paciente ele precisa ser candidato a receber um enxerto gengival ou receber vamos dizer assim, uma plástica gengival, porque é uma sequela. Essa gengiva ela não vai voltar mais para o local. Entendi. Certo? A região do dente ela vai ficar exposta. Então, ele tem que ser um candidato a passar pelas fases, que a gente chama do tratamento, passar por essas fases, para poder receber um enxerto autógeno, que a gente retira geralmente do palato, que é do céu da boca, e colocado nessa região. Incrível! Tudo com anestesia, viu, gente? Nem se preocupa. Tudo com anestesia. E caso existem técnicas da bioengenharia hoje da odontologia, que a gente utiliza de outras membranas de origem bovina, de origem suína. É mesmo? São materiais, são biomateriais que a gente coloca nessas regiões e não precisa coletar esse enxerto, porque o paciente ele reclama muito da morbidade, da dor.
Porque a região, a gente retira um tecido. A boca então, é muito sensível, é né? muito sensível, principalmente quando no céu da boca, né, no palato, quando mastiga, a alimentação incomoda, ela bate ali em cima naquela região. Então, a gente pode usar membranas, que aí a gente coloca nessa área aí, utiliza-se de artifícios, de bioengenharia, coloca ali nessa região e a gente consegue regenerar o tecido. Puxa, muito bom mesmo, muito bom. Ô, doutor Ricardo, uma última pergunta. Eu vim olhando alguns dados, né? É verdade que a periodontite, se não tratada, ela pode levar a uma doença sistêmica como uma doença do coração, por exemplo? Pode sim. A periodontite, quando ela não é tratada, a vascularização dela, as bactérias, elas têm... Eu adoro microbiologia, então, assim, existem bactérias que têm capacidade de mobilidade. Nossa. E elas podem adentrar essa microcirculação do dente, cair na corrente sanguínea e fazer o mesmo biofilme que ela faz na boca, ela faz semelhante no coração, nas válvulas cardíacas. E aí ela forma um biofilme, destrói essa válvula cardíaca e isso aí chama de endocardite infecciosa. Endocardite, gente! Exatamente. Então tudo termina com it e normalmente é uma inflamação, né? Poxa vida, uma coisa que é na boca para vocês verem, né? É o início de tudo tá aqui, né? O início de tudo. Aí se você não trata, tá aqui, até a gente viu na Covid que até quando a pessoa vai no consultório, né, do dentista, vocês colocam também uma solução para limpar a boca e tal, para evitar ter contato com o vírus, né? Isso. É muito importante isso aí, principalmente para vocês e para Tem a clorexidina, que geralmente ela é a substância padrão ouro que a gente usa na odontologia, a clorexidina, 0,12%. Tem o triclosan, que tem estudos realizados agora que tem um efeito muito bom sobre o vírus, principalmente quando o paciente chega no consultório. E geralmente são duas substâncias que a gente está usando no consultório para, vamos dizer assim, para a gente ter uma defesa maior, né? Porque a gente não sabe o paciente se ele está no momento ou não com a doença, com o Covid, né? Sim, sim. Olha, doutor, o Departamento de Microbiologia da USP, você falou que gosta, né, de microbiologia, acredita que conhecer o perfil de proteínas da saliva, ou seja, a composição microbiana, né, da cavidade oral, pode ser uma chave para o controle das doenças periodontais. Você concorda com isso? Perfeito. A saliva é um fluido que ela não é muito, vamos dizer assim, não é muito usado como pesquisa, entendeu? Porque tudo que é da saliva, que está composto na saliva, vem do sangue. Entendi. Então, a gente pode sim coletar essa saliva, principalmente do suco, certo? Passar um suave, chama suave, que é um palito com algodão na ponta, que a gente passa, recolhe essa saliva e faz técnicas de PCR, algumas técnicas de PCR, para descobrir que tipo de micro-organismo eu tenho ali. Sabendo o tipo de micro-organismo, eu sei o tipo de antibiótico terapia, caso eu precise usar no tratamento periodontal. Então, a saliva ela tem marcadores para a doença, chama marcadores pró-inflamatórios, que a gente pode usar na saliva. A gente recolhe, a gente procura saber mais sobre isso para poder tratar, vamos dizer assim, o paciente de forma individualizada. Poxa, que avanço! Saliva perfeita. Ainda bem, né, que nós temos esses tratamentos, esses diagnósticos bem feitos. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Você poderia deixar os seus contatos? Eu sei que você atende na Face Clinic, né? Exatamente. Eu atendo na Face Clinic, ali na rua da Pediatria 24 Horas, perto do Hospital Vida. Tem as nossas redes sociais, @FaceClinic. Tem o Instagram, que é o Face e Clinic. E o seu? O meu é @doutorricardo.marinho. Qualquer coisa pode seguir e a gente está à disposição de vocês para sanar qualquer dúvida. Maravilha, doutor. Muito obrigada pelo esclarecimento aqui hoje. Eu estou super feliz que vocês acompanharam esse primeiro bloco, porque é sempre sobre saúde. Eu acho que saúde é muito importante. A gente está vivenciando uma fase difícil agora, né? E é bom que vocês fiquem ligados. Até o próximo bloco e não sai daí que a gente vai falar sobre investimento na pandemia, né? Novas áreas, reinvenção, empreendedorismo. A gente volta daqui a pouco.
Direto dos estúdios da TV para a mais nova clínica de saúde, odontologia e estética aqui em Maceió, no coração da Ponta Verde. Nada de esperas exaustivas. Imagina poder sentar, aguardar sua consulta e se sentir em casa. Aqui, o paciente é tratado de forma humanizada, com atenção e carinho que ele merece. Cuidado, dedicação e paixão pela profissão. A equipe Face Clinic é formada por profissionais que se dedicam inteiramente a cada paciente, focando em um atendimento exclusivo. Sejam muito bem-vindos ao futuro. Quer modernizar a fachada da sua empresa? Digital Saig Comunicação Visual. Uma empresa que zela pela qualidade e satisfação do cliente. Fachadas em ACM, iluminação em LED, letreiros em aço, letras em alto relevo e PVC, além de plotagens de veículos, outdoor e muito mais. Estamos no bairro da Jatiuca, Avenida Dona Constância de Góes Monteiro, 658. Digital Saig Comunicação Visual. A empresa que você precisa para dar movimento à sua marca.